Olá, pessoal. Bom, na aula passada, nós falamos um pouquinho sobre a tabela periódica, como ela é construída, como ela é montada, e falamos também de algumas informações que a gente pode tirar da tabela periódica. Hoje, eu vou falar de outras informações que nós podemos tirar da tabela periódica, que nós chamamos de propriedades periódicas, tá? Vamos lá ver então o que é isso? Bom, vamos começar falando sobre o raio atômico. Bom, em outras palavras, falar de raio atômico é falar de tamanho do átomo. Raio, na verdade, é a distância entre o núcleo do átomo até o final da sua eletrosfera. Quanto maior o raio, maior o átomo. Bom, vamos pegar elementos, primeiro para a gente poder comparar elementos que estão no mesmo período da tabela periódica. Lembrando, os elementos que estão no mesmo período da tabela periódica, eles apresentam o mesmo número de camadas eletrônicas. Mas à medida que a gente vai andando da esquerda para a direita, a gente vai aumentando o número de prótons e de elétrons. Bom, se a gente fosse pensar de maneira lógica, seria de se esperar que quanto mais prótons e elétrons eu colocasse no átomo, maior ele ficaria. Mas não é isso que a gente observa. E por que não é assim? Porque existe aqui no átomo duas forças atuando. A primeira delas é a repulsão entre os elétrons. Essa repulsão faz com que os elétrons tendam a se espalhar, ficar o mais longe possível um do outro, fazendo com que o átomo fique maior. Porém, existe uma outra força que é a força de atração núcleo-elétron, que puxa os elétrons para dentro, fazendo com que o átomo fique menor. Então o tamanho do átomo, na verdade, é uma disputa entre essas duas forças, de repulsão entre os elétrons, que tende a fazer o átomo ficar maior, e a de atração núcleo-elétron, que tende a fazer com que o átomo fique menor. O que a gente observa é que quanto mais prótons e elétrons eu coloco na eletrosfera, maior vai ser a força de atração, considerando, claro, que os átomos aqui apresentam o mesmo número de camadas. Então, quanto mais prótons e elétrons eu coloco no átomo, maior a força de atração, mais perto a eletrosfera fica, menor fica o átomo, ok? Bom, agora se nós pegarmos os elementos que estão numa mesma família, o que acontece é que à medida que a gente vai descendo na tabela periódica, vai aumentando o número de camadas desse átomo. Logo, aqui não tem jeito, mesmo que haja força de atração e repulsão. Quando eu coloco uma camada a mais, eu aumento muito a eletrosfera do átomo. Então, à medida em que eu vou aumentando o número de camadas, o átomo vai também aumentando. Então, a gente pode resumir da seguinte maneira. O átomo cresce sempre da direita para a esquerda se a gente percorrer o mesmo período da tabela periódica. E se a gente percorrer uma mesma família, ele cresce sempre de cima para baixo, ok? Isso significa, então, que esses átomos que estão aqui, ó, embaixo e do lado esquerdo da tabela periódica são os maiores, enquanto os que estão acima e do lado direito da tabela periódica são os menores, ok? Além do raio atômico, vamos falar um pouquinho também sobre o raio iônico, tá? Ou seja, o raio dos íons. Mas lembre, nós temos dois tipos de íons, os cátions e os ânions. Então vamos falar um pouquinho primeiro sobre o cátion. Ó, eu tenho um átomo aqui que ele vai perder elétron para virar um cátion. No caso desse átomo, por exemplo, se ele perder esse elétron, ele perde a última camada. Olha só, ele só tem um elétron nessa última camada. Se ele perde esse elétron, o que vai acontecer? Ele vai diminuir o número de camadas. Então, se ele diminui o número de camadas, ele fica menor. Mesmo que ele não diminua o número de camadas, o cátion vai ter sempre um raio menor do que o raio do átomo. Mesmo que eu não tire, mesmo que eu mantenha o mesmo número de camadas, eu vou diminuir o número de elétrons, logo vou diminuir a repulsão entre os elétrons, mas vou manter o número de prótons. Isso significa que a força de atração ainda vai ser grande, tá? Então, mesmo que eu não diminua, né, o número de camadas, toda vez que eu tiro um elétron do átomo e transformo ele num cátion, ele vai ficando menor. E claro, do ânion é o contrário. À medida em que eu coloco elétrons dentro deste ânion, o que acontece é que a quantidade de prótons continua a mesma, pouco eu aumento a força de atração, mas colocando um elétron eu aumento muito a força de repulsão.
Então, a força de repulsão vai fazer com que o átomo fique maior. Então, de modo geral, funciona assim, ó. Aqui eu tenho o raio em cinza, sempre o raio do átomo, tá? Então, esses vermelhos são os cátions. O raio do cátion, olha só, é sempre menor do que o raio do átomo. E aqui é o contrário, ó, o cinza é o átomo e o azul é o ânion. O raio do ânion é sempre maior do que o raio do cátion. Agora, para a gente poder comparar, é claro, ele vai seguir mais ou menos o mesmo padrão. Os cátions que estão para baixo e para o lado esquerdo são maiores, né? Os que estão para cima do lado direito são menores. Agora, como é que eu faço para comparar cátion e ânion? Bom, nesse caso, amores, para fazer a comparação entre cátions e ânions, eu preciso tomar um certo cuidado. Lembra que nesse caso o que envolve muito é a força de atração e repulsão? Então eu preciso tomar cuidado com a quantidade de prótons e elétrons, certo? Quanto mais prótons eu tiver no núcleo, maior é a força de atração. Quanto mais elétrons eu tiver na eletrosfera, maior é a força de repulsão. Então eu poderia comparar, por exemplo, íons que têm a mesma quantidade de elétrons, ou seja, a força de repulsão é a mesma. Porém, a quantidade de prótons no núcleo é diferente. Então a força de atração seria diferente. Ok? E aí eu consigo comparar. Nós vamos fazer um exercício lá no final da aula e você vai entender isso que eu acabei de falar. Tudo bem? Bom, outra propriedade que nós vamos falar é o que nós chamamos de energia de ionização ou potencial de ionização. Mas o que é energia de ionização? Energia de ionização é o quanto de energia eu preciso dar para o átomo para retirar um elétron dele, né, da camada mais externa, estando esse átomo no estado gasoso, ok? Agora a pergunta é, qual que é mais fácil ou mais difícil para arrancar um elétron? Vamos comparar aqui exatamente o tamanho dos átomos, e é isso que vai fazer a diferença na força para arrancar o elétron. Esse átomo que é maior, a distância entre o núcleo e o elétron é maior do que nesse daqui. Então a distância aqui é menor, a distância entre o núcleo e o elétron da última camada aqui é maior. Isso significa que a força de atração aqui, do núcleo para o elétron, é menor do que nesse. Aqui a distância é menor, a energia ou a atração é maior. Isso significa que aqui, onde a força de atração núcleo-elétron é maior, eu preciso dar mais energia. Aqui, aonde a força de atração núcleo-elétron é menor, eu preciso dar menos energia. Então, quanto menor for o átomo, maior é a energia de ionização. Quanto maior o átomo, menor a energia de ionização. Menos energia eu preciso dar para ele para arrancar um elétron. Então, se a gente for olhar na tabela periódica, a gente vai ver o seguinte. Vai ver exatamente o oposto do raio atômico, certo? Ou seja, num período, se eu comparar num período, a energia de ionização sempre cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima, ok? Agora olha só que interessante. Eu posso continuar arrancando, às vezes, ao invés de arrancar apenas um elétron, né, de um átomo, eu posso ir arrancando vários elétrons dele. E é claro, quanto mais elétrons eu for tirando, mais energia eu vou precisar para arrancar. Né? Então, por exemplo, dá uma olhadinha aqui no sódio. Tá? Ele só tem, o sódio é da família 1A, tá? Ele só tem um elétron na última camada. Então, para arrancar esse elétron dele, eu vou precisar de 496 kJ. Aí eu vou arrancar este elétron da última camada. A última camada dele, que é a camada 3, deixa de existir. Então, se eu for arrancar um segundo elétron, ou seja, fazer o que a gente chama de segunda energia de ionização, eu vou arrancar um elétron de uma camada mais interna. Então repara que como sobe a energia aqui, ó, de 496 para 4.500. Quase 10 vezes mais energia eu preciso. Agora olha só o magnésio. O magnésio tem 2 elétrons na última camada. Para arrancar o primeiro, ou seja, a minha primeira energia de ionização, eu vou gastar 738. Ele ainda vai ficar com um elétron na última camada, certo? Então, mas agora ele já arrancou um elétron dele, para arrancar o segundo é mais difícil. Então repara que ó, saiu de 738 para 1450, o dobro mais ou menos, certo? Mas se eu for arrancar o terceiro elétron, esse terceiro elétron vai estar numa camada mais interna. Então, esses dois estão na camada 3,
Arranca o primeiro, 700. Para arrancar o segundo é mais difícil, 1.400. Mas para arrancar o terceiro, que está na camada 2, olha só, vai para 7.000. Há um salto muito grande, tá, de energia nessa terceira energia de ionização aqui. Isso se sucede nos outros átomos aqui, ó. O alumínio, por exemplo, tem 3 na última camada. Então, para arrancar o primeiro, 578, para arrancar o segundo 1.800, para arrancar o terceiro 2.700, agora para arrancar o quarto, que vai arrancar de uma camada mais interna, o salto de energia é muito grande. Então, esse salto muito grande de energia a gente utiliza até para determinar quantos elétrons eu tenho na última camada, né? Então repara aqui que no caso do alumínio eu consigo saber que ele tem 3, porque quando eu vou arrancar o quarto, ou seja, a quarta energia de ionização, a energia é muito maior. Tá? Então repare que realmente a distância entre as camadas é muito grande, a diferença de energia dos elétrons entre as camadas é muito grande, ok? Bom, nós vamos começar a falar agora do que a gente chama de afinidade eletrônica ou eletroafinidade. O que é afinidade eletrônica ou eletroafinidade? É a energia liberada quando um átomo na fase gasosa recebe um elétron, ou seja, ao contrário da energia de ionização. Da energia de ionização eu tirava elétron. Agora eu vou colocar elétron, tá? Então agora só que para colocar, lembra, quando o átomo volta de um estado de maior energia para um de menor energia, que é para dentro do átomo, ele vai liberar, certo? Agora vamos pensar um pouquinho em relação ao tamanho do átomo, como é que fica essa energia. Então vamos lá, ó. Aqui, no átomo no átomo menor, a distância entre o elétron estar fora do átomo para dentro dele é maior. Então aqui ele tem que liberar mais energia do que aqui, ó. Bom, pensando exatamente no oposto, na retirada. O átomo menor, né, aquele que eu precisava de mais energia para arrancar, então a volta vai ser o contrário. Se eu preciso de mais energia para arrancar, ele vai liberar mais energia quando eu colocar. Se aqui no átomo maior eu precisava de menos energia para arrancar, agora na hora que voltar ele vai liberar menos energia também. Tá certo? Então, átomos menores têm maior afinidade eletrônica. Átomos maiores têm menor afinidade eletrônica. Ó, uma outra forma da gente pensar nisso é pelo próprio nome, afinidade eletrônica. Então tem afinidade por elétrons. Os átomos menores querem receber elétrons. Os átomos maiores não querem receber esses elétrons, certo? Muito bem. Então olha só, vamos lá. Pensando aqui agora daquilo que nós falamos, né? Se os átomos menores têm maior energia de ionização, afinidade eletrônica, desculpa, então a afinidade eletrônica aumenta da esquerda para a direita se eu pensar dentro de um mesmo período. E de baixo para cima, né, se eu pensar dentro de uma mesma família. O único cuidado que a gente tem que ter agora na afinidade eletrônica, diferentemente da energia de ionização, aqui, ó, os gases nobres, a gente não considera eles para falar de afinidade eletrônica. Porque, experimentalmente, eu até consigo arrancar elétrons de um gás nobre, mas eu não consigo colocar um elétron no gás nobre. Então eu não consigo fazer essa medida experimental, certo? Então, por esse motivo, os gases nobres não vão participar. Então tem que ficar atento a isso na hora de fazer exercício para lembrar que os gases nobres não fazem parte da afinidade eletrônica. Então o que tem maior afinidade eletrônica aqui é o flúor, que é esse que fica bem na ponta da tabela periódica, ok? Muito bem. Agora nós vamos falar de outra propriedade, talvez a mais importante ou a que mais a gente vai usar ao longo do ano, que é a eletronegatividade. Bom, o que é eletronegatividade? Olha lá, eletronegatividade é a capacidade que um átomo tem de atrair elétrons de outro átomo quando os dois formam uma ligação química. Então aqui, para que eu faça a medida de eletronegatividade, eu preciso fazer ligação química. Tá? Então, Linus Pauling, quando fez essa medida de eletronegatividade, ele estipulou que o átomo mais eletronegativo, que é o flúor, ele teria um valor de eletronegatividade igual a 4. E a partir da comparação desse valor, desse flúor, com os outros elementos, ele faz então uma medida específica para cada um dos elementos. Então o átomo mais eletronegativo, a gente vai ver aqui, é o flúor, é aquele que apresenta eletronegatividade igual a 4. Os outros vão estar baseados dentro dessa escala de 0 até 4, ok?
Mas vamos pensar um pouquinho, por que o flúor é o elemento mais eletronegativo? Aqui, ó. Bom, vamos lá, ó. Se a gente for comparar aqui, deixa eu pegar. Se a gente for comparar aqui, ó, esses dois átomos, então eu estou fazendo o seguinte, ó, fiz uma ligação entre esses dois átomos que aqui são iguais, tá? Esse é o meu átomo de referência e esse é aquele que eu estou medindo a eletronegatividade. Aqui eu peguei e fiz com um átomo menor. Então peguei um átomo menor e coloquei com aquele mesmo átomo de referência que é esse daqui, ó. Certo? Então, esses dois aqui são a minha referência. Bom, esse núcleo aqui então vai atrair este elétron que é deste átomo aqui, tá? Então vamos lá, ó. A distância é do núcleo elétron. Lembra, a força de atração deste núcleo em relação a esse elétron depende da distância, tá? Agora, se eu pegar esse átomo que é menor, essa distância entre o núcleo e esse elétron, que é do átomo de cá, essa distância é menor. Então lembra, a força era o inverso da distância. Quanto maior a distância, menor a força. Quanto menor a distância, maior a força. Então, por isso, a eletronegatividade desses elementos aqui, que são menores, é maior, tá? Então, a eletronegatividade, assim como os outros elementos, vamos lá, a eletronegatividade, assim como as outras duas propriedades que a gente viu ali, também cresce da esquerda para a direita, de baixo para cima, certo? De novo, eu não vou levar em consideração os gases nobres, tá? Então, os gases nobres de novo. Por quê? Pelo mesmo motivo que a gente falou ali. Eu não consigo fazer ligação química com os gases nobres. Então, eu não consigo fazer uma medida experimental da eletronegatividade desses gases nobres. Então, o maior, que tem maior eletronegatividade, como eu disse para vocês, tá aqui, ó, tá? É o flúor, que tem a eletronegatividade igual a 4, é o máximo. Os outros vão variar nessa escala de 0 até 4, ok? Bom, pessoal, essas então são as principais propriedades periódicas que nós vamos ver. Até existem outras, mas nesse momento nós não vamos falar delas, ok? Então, para poder ajudar a gente a guardar tudo isso, o que falta agora é fazer exercício. Mas aí eu vou deixar para fazer na aula com vocês, tá bom? Até mais.